Pronto, aqui, ó, mais uma questão do Enem, certo? É muito comum, né? Prova do Enem sempre vai ter questões para essa parte de estatística, né? Desde análise de gráfico, interpretação de tabela, certo? Com média, moda mediana. Muito comum, certo? Sempre tem uma, duas, três questões na prova do Enem referente a essa temática, certo? Então, bora lá. O que é que diz essa questão aqui, ó? Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis, certo? 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores da diária foram A, R$200, B, R$300, C, R$400, D, R$600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade foi. Então, vem, se você ler a questão, o que, que diz ela direitinho, né? Esse gráfico de setor aqui, né? Ele está dando a porcentagem, certo? Em relação a 200 hotéis. E esses quartos foram divididos, né? Em 4 categorias. E essas categorias são de acordo com o valor da diária, né? Então, o quarto do tipo A, da categoria A, é o que custa 200, né? Dos hotéis que cobram R$200 por aquele tipo de quarto. O quarto do tipo B são os hotéis que cobram R$300 por aquele tipo de quarto. O tipo C são a quantidade de hotéis que cobram R$400 pelo quarto. E o tipo D são os hotéis que cobram R$600 por aquele tipo de quarto. Certo? Só que aí esses valores estão em porcentagem, certo? Em porcentagem. Lembra que a gente viu que nesse gráfico do setor circular, o setor circular, né, o setor, ele é proporcional, né, ao número a frequência registrada, né? Então, quanto maior a frequência, né, maior vai ser o setor, ou seja, maior vai ser o ângulo desse setor, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, 25% é um quarto, né? Um quarto é um quarto do círculo, né? Então, A e B aqui, ó, tem 25% os dois são um quarto de círculo. Ó. Aí, quando ele calcula aqui, ó, 25% dos hotéis cobram R$200 pelo quarto. Mas são quantos hotéis? Não são 200 hotéis? São 200 hotéis? Então, 25% de 200 é quanto? 25% é um quarto, né? Calcular 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Então, 25% é 200 dividido por 4 é 50. Então, 50 hotéis cobram R$200. Mas o B, ó, também é 25%. Então, também é 50. 50 hotéis cobram R$300. E agora, ó, 10%. Quanto é 10% de 200? 10% é a mesma coisa que dividir por 10. Calcular 10% é dividir por 10. Então, 10% de 200 é 20. Então, aqui, ó, 10% é 20. Então, 20 hotéis cobram R$600, né, que é o tipo hotel do tipo D. E o C é 40%. 40% dos hotéis cobram R$400. 40% de 200. Ah, posso pensar, né, se 10% é 20, 40% é 4 vezes mais, né? 40% é 4 vezes mais que 10%. Se 10% é 20, 40% é 80. Então, 80 hotéis cobram R$400 por aquele tipo de quarto. Quando você somar, né, os 4 valores, tem que bater 200, né? E bate de fato. 80 mais 20, 100. 50 mais 50, 100. Então, foram analisados 200 hotéis. E esses hotéis foram divididos nesses 4 tipos aqui. Certo? Beleza? A pergunta é o valor mediano da diária. O valor mediano da diária. Então, se você pegar, é só você analisar agora. Ó. Pensa comigo. O tipo A. Quantos hotéis cobram R$200? 50, né? Então, eu tenho 200 valores, foram 200 valores pesquisados. Desses 200 valores pesquisados, 50 hotéis disseram que o quarto custa R$200. Então, eu teria 200, né? Teria 200. Quantas vezes, né? Eu vou ter 200, 50 vezes, né? Vou ter 250 vezes. Aí, depois de 200, eu vou não vou ordenar em ordem crescente, né? Eu vou ter quantos hotéis que cobram R$300 no quarto, que são os quartos do tipo B. 50 também. Então, 50 hotéis disseram que cobram 300.
Então, aqui eu vou, 300. Mais 50, né? 50 vezes 300 aqui. Então, ó, daqui, né? Os 50 primeiros cobra 200, os outros 50 cobra 300, certo? Aí agora eu vou ter o quê? Os quartos cobram 400. Quantos cortes cobram 400? 80, né? Então eu vou ter, ó, 400, 80 vezes, certo? Vou ter 400 aqui, ó, 80 vezes. E depois eu vou ter o 600, né, 20 vezes, né? Então é como se eu calcular a mediana, né, o valor mediano, não é a média, viu, pessoal? Não é a média, o valor mediano da diária. Calcular o valor mediano é ordenar todos os valores em ordem crescente, né? E verificar qual é o valor que vai ficar no meio, né? Esse é o meu valor mediano, a minha mediana. Então, eu tenho 250 vezes, certo? Depois eu tenho 350 vezes, depois eu tenho 480 vezes, e depois eu tenho, por último, 620 vezes, certo? Aí, quando eu ordenar esses 200 números, né? Quem é que vai ser minha mediana? Lembra que a minha mediana, né? É o valor do meio, né? O termo central. Como eu tenho a quantidade de números pares, ó, eu tenho 200 números, né? Eu tenho 200 números. 200 é par. Então, quem vai ser a minha mediana? Como é a quantidade de par, eu vou ter dois termos centrais, que vai ser, eu tenho que fazer 200 dividido por 2, dá 100. Então, o centésimo termo e o seguinte, né? 71º. Esses dois caras são os termos centrais. Então, quem está na posição 100 e na posição 101 são os termos centrais. E aí, como é que eu calculo? A minha mediana, nesse caso, é calculando a média desses dois caras. Do cara que está na posição 100 e do cara que está na posição 101. E aí eu percebo, ó, os 200 primeiros são... Os 50 primeiros são 200, né? Então, eu tenho que do 1 até o 50 é 200. Aí, depois eu tenho, ó, que os outros 50 é 300. Então, do 51 até o 100 é 300. E depois eu tenho 80. Então, do 101 até o 180 é 400. E depois de 181 até 200 é 600. Mas aí eu quero, a mediana é a média do centésimo termo de 71º. O centésimo é 100, o 71º é 400. Então, eu vou calcular a média de 300 e 400. Qual é a média de 300 e 400? É justamente o número que está no meio dos dois, que é 350. Que é 300 mais 400 dividido por 2. Então, a minha mediana é a média do centésimo e do 71º. 71º. Que é 350, que no caso daria a letra C. Certo? Bem tranquilo também. Se você entender o problema, percebe que basicamente não teve cálculo. É só saber, só ordenar os valores dos hotéis. É questão justamente muito importante a interpretação do problema. Certo? Para conseguir resolver. Vamos fazer mais. Cadê aqui? Sim, vou na 30 aqui. Média de valores agrupados em tabela em intervalos de classe, certo? Como é que fica essa questão? Eu tenho o seguinte, nas principais concentrações urbanas do país, trabalhadores de baixa renda percorrem grandes distâncias a pé. Outros pedalam muitos quilômetros para usar uma condução a menos, né? Deixando a bicicleta em estacionamentos próprios. Só um textozinho, né? A tabela abaixo mostra os resultados de uma pesquisa sobre a faixa salarial dos funcionários de uma empresa que usam bicicleta para ir ao trabalho, certo? Acho que é bem fictício isso aí, né? Ou é uma questão muito antiga, né? O salário ser tão baixo. Faixa salarial em reais, 350, 450, Ou seja, ó, dos funcionários que trabalham de bicicleta, né? Que foram analisados, 1.200, 380 funcionários disseram ganhar entre 350 e 450 reais. Certo? Aqui só uma observação novamente, né, como está aparecendo 450 em cima e embaixo, é porque esse tabela é assim, né? Todo mundo que ganha entre 350 e 450. Ganhou 450, já vai para baixo. Entre 450 e 550 e assim sucessivamente, certo? Então,
380 funcionários disseram ganhar entre 350 e 400. 200, na verdade, aqui seria até 399, não, 449,99, né? 260 disseram ganhar entre 450 e 550, né? A partir de 450 até 549,99 e assim sucessivamente, certo? Então ele quer calcular o salário médio desses trabalhadores. Aí como é que eu calculo o salário médio? Vamos calcular a média para dados agrupados em tabela. Assim, tabela de frequência, onde tem intervalos de classe, né? Intervalos de classe. Então, aí eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer o seguinte, talvez eu não tenha feito ainda uma parecida. Talvez tenha lá nos vídeos que eu postei. Mas aqui tem o seguinte, ó. Nesse caso, 380 funcionários ganham entre 350 e 450. Mas aí, ele não disse, ele pode ter ganhado 360, 400, 405, 383. Qualquer valor entre 350 e 450 está dentro dessa faixa aí, salarial. Então, como a gente não sabe, né, o valor que esses funcionários ganharam, sabe que está entre 350 e 450, para calcular a média, a gente considera o valor médio do intervalo, certo? O valor médio do intervalo. Então, o valor médio desse intervalo é de quanto? A média entre 350 e 450 é o valor do meio, né, entre eles, né? Ou somar os dois e dividir por 2. Nesse caso, né, o valor médio é 400, certo? A média desse intervalo é 400. Então, eu vou considerar que todo mundo, certo? Todos esses 380 funcionários ganham R$400. Porque eles podem ganhar menos ou podem ganhar um pouco mais. Mas aí, quem ganha mais é equilíbrio com quem ganha menos. Aí a gente considera que todos ganham o meio, né? Todos ganham 400, certo? Analogamente para todos os outros intervalos, ó. 260 ganham entre 450 e 550. Então, eu considero que todo mundo aqui ganha 500, certo? Esses 200 funcionários que ganham entre 550 e 650, eu considero que todo mundo ganha 600. Uma média de esse pessoal ganha R$600. 180 ganham 700. 120 ganham 800 e 60 funcionários ganham 900. Considero que eles ganham 900. Né? Eles ganham entre 850 e 950. Aí eu considero que eles ganham 900. Certo? Horrível esse nome. 900. Beleza? E aí, como eu calculo a média? Aí, calculo a média, agora eu faço igual os outros, né? Calculo a média como? Como é que eu calculo a média nesse caso? É multiplicando, né? A frequência, né? Pelo valor, né? Então, quantas pessoas disseram ganhar R$400? R$400, lembra? Eu estou considerando R$400, né? Quantas pessoas disseram ganhar R$400? 380. Então, é 380 400 vezes, né? Então, eu vou botar 400 mais 400 mais 400 mais 400, 380 vezes. Isso é 380 vezes 400, né? Aí, mais. Quantas pessoas disseram ganhar R$500? 260, né? Então, 260 pessoas ganham R$500. Ou seja, eu vou somar 500, 260 vezes. 260 vezes 500. Aí, mais. E assim vai, né? Só fazer a frequência vezes o valor médio aqui do intervalo, né? 200 vezes 600, né? 200 funcionários estão ganhando, em média, 600. Mais 180 funcionários estão ganhando 700. Mais 120 funcionários estão ganhando 800. E 60 funcionários, a gente vai considerar que 60 funcionários ganham 900, certo? Aí tudo isso, né? Tudo isso aqui vai ser a minha média, né? Somar todos os valores, né? Ou seja, somar 400, 380 vezes, somar 260, somar R$500, né? Que é a faixa 260 vezes, somar R$600, 200 vezes, somar 700, 180 vezes, somar 800, 120 vezes, somar 900, 60 vezes. Tudo isso dividido pelo número de resultados que foram dados, né? Número de pessoas entrevistadas, que no caso são os 1.200 funcionários. Né? Quando eu somar aqui, né? 380, 260, 380, 400, mais 260, 500, mais 200, 600, lá,
eu vou ter somado 1.200 números. Então, tudo isso dividido por 1.200. E aí é fazer a conta mesmo, né? Fazer a conta e ver quanto é que vai dar, vai dar. E aí essa conta, eu não sei quanto é que dá. Eu não fiz, mas é fazer, né? É fazer. Vamos fazer? Tive uma ideia melhor. Entende? Agora é só fazer essa conta aqui, né? Pronto, é só fazer essa conta, aí eu coloco na... Vocês fazem a conta aí e vai dar uma resposta. Vou colocar na atividade de vocês. Para mim, vocês fazem essa questão aí, certo? Já está feita, né? A gente é só fazer esse cálculo aí, né? Tira o print aí e é só fazer. As multiplicações em cima, né? Depois somar cada multiplicação e dividir por 1.200. Aí eu vou ter o meu salário médio. Beleza? Tranquilo. Vamos fazer mais uma. Pronto, essa 13 aqui. E a gente... A 13 diz o seguinte, ó. Uma firma fez um levantamento de dados sobre o número de filhos de cada funcionário. Os dados obtidos encontram-se na tabela a seguir. Número de filhos, porcentagem de funcionários. Ele quer saber a média e a mediana do número de filhos dos funcionários dessa firma. Média e mediana. Certo? Média e mediana. Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão de mediana, absolutamente a mediana, porque na média lá muita gente errou lá na questão que eu coloquei no teste. Poucas são as pessoas acertaram nessa questão, quando eu pedi a mediana. Aqui ele diz o seguinte, ele não diz, ó, se você observar, ele diz que 20% dos funcionários disseram ter nenhum filho. 25% dos funcionários disseram ter um filho. 35% dos funcionários disseram ter 2 filhos. 15% dos funcionários disseram ter 3 filhos. 5% dos funcionários disseram ter 4 filhos. Nesse caso, como ele não disse a quantidade de funcionários, certo? Independente da quantidade de funcionários que a empresa tiver, se a porcentagem é essa daí, a resposta da média e mediana sempre vai dar a mesma. Sempre vai dar a mesma, certo? Independente da quantidade de funcionários que a firma tiver. Aí o que eu vou fazer? Para facilitar a nossa vida, eu vou considerar que a empresa tem 100 funcionários. Certo? 100 funcionários. Por que eu vou considerar que ela tem 100 funcionários? Porque vai facilitar meu cálculo. 100 funcionários. Então, 20% dos funcionários. Ó, apartamento que eu considero que tem 100 funcionários, se eu considerar que tem 100 funcionários, eu posso trocar isso aqui, porcentagem, por número de funcionários. E vai dar a mesma coisa. Porque 20% de 100 funcionários é 20. Tá vendo? 25% de 100 é 25. 35% de 100 é 35. Então, alguém considera que, ao invés de ser porcentagem de funcionários, considera como se fosse o número de funcionários. Tem 100 funcionários. 10, 100 funcionários, 20 tem um filho, 25 tem um filho, 35 tem 2, certo? Eu considerei 100 funcionários. Beleza? Aí aqui agora, ó, calcular a média e a mediana. Então, vamos lá. Primeiro, né? Vamos calcular a primeira mediana, porque a mediana não exige cálculo, né? Assim, diferentemente da média, que tem que fazer multiplicações, a soma depois, a mediana é só ordenar os valores. Então, se você for calcular a mediana, observa ó, que a mediana é as respostas, né? Quantas pessoas disseram ter 0 filhos? 20 funcionários disseram ter 0 filhos. Então, eu vou colocar quantos zeros? 20, não foram 20 zeros de resposta, né? 20 pessoas disseram ter nenhum filho. Então, 20, 0, 20 vezes. Certo? 0, 20 vezes. Então, daqui até aqui, né? Ou seja, do 1, né? O primeiro número até o 20. Foram respostas zeros. Estou botando em ordem crescente. Beleza? Aí, de novo, antes de eu fazer, o que é que eu vou me lembrar, né? Como eu estou considerando 100 funcionários, 100 é par, né? 100 é par. Então, se 100 é par, eu tenho 2 termos centrais que vão ser usados para a mediana. E vai ser justamente a metade de 100, 50 e o seguinte, né? 50 e 51. Então, os números que ocuparam a posição 50 e 51 são os termos centrais e a minha mediana é a média deles dois. Certo? A média deles dois. Então, agora eu só preciso saber que é o 50 e o 51. Então, 20, né? Então, bora lá. Eu sei que agora, ó, do 21, os próximos, né? 20, os próximos 25 são notas 1, né? Então, do 21, o 20 mais 25 é 45, né? Então, do 21 ao 45 vai ser notas 1, né? Vai ser número 1 de filhos, né? 1. Ou seja, eu vou ter 25 aqui e vou ter 25 uns, certo? Então, já estou no 45.
Agora eu vou ter, observa, 35 funcionários disseram ter 2 filhos. Então, a resposta 2 filhos apareceu 35 vezes. 45 mais 35 dá 80. Então, do 46 até o 80 vão ser notas 2. Vão ser a resposta 2, né? 2 filhos. Então, 2, 35 vezes. Então, ó, do 46 a 80 vai ser a resposta 2. Obviamente que ó, o 50 e o 51, né? Os números que tiver na posição 50 e 51, eles vão estar entre 46 e 80, né? Então, 50 e o 51, eles estão aqui dentro, né? A resposta 50 foi 2, a resposta 51 foi 2. Então, a média de 2 e 2, né? O 50, 2, o 51 também é 2. A média de 2 e 2 é 2, né? A média de dois números iguais é ele mesmo. Então, a mediana, né, vai ser a média dos 2 termos centrais. Então, a minha mediana é 2, certo? A minha mediana, né, é a média dos 2 termos centrais. Como os 2 termos centrais é 2 e 2, a mediana é 2, certo? Então, veja, a média e a mediana. A mediana é o segundo, respectivamente, né? A mediana é o segundo número, né? Então, a mediana é o segundo número. O segundo número tem que ser 2. Então, não é letra E. O segundo número tem que ser 2. Não é letra D. O segundo número tem que ser 2. Não é letra C. Então, sobrou A e B. Então, é letra A ou letra B. Vai depender de quem é a minha média. Mas já ajudou bastante, né? O cálculo já ajudou bastante. Certo? Porque já consegui eliminar 3 alternativas. Mas aí, para calcular a média, é fácil, né? Como é que eu faço para calcular a média? Mesma coisa que a gente fez lá no exemplo anterior. Eu vou ter, ó. O 0 foi respondido quantas vezes? O 0 não vai caber aqui, né? Não vai caber. Não vai caber a minha resposta. Acho que eu vou fazer aqui. Aqui vai caber. A média, né? Calcular aqui a média. Agora. Ó, o 0 foi respondido quantas vezes? O 0 foi respondido 20 vezes, né? Só fazer, ó. Para calcular a média, é só fazer. A frequência, né? Vezes a resposta, né? 0 vezes 20 mais. O 1 foi respondido quantas vezes? 25. Então, 1 vezes 25. Mais. O 2 foi respondido quantas vezes? O 2 foi respondido 35 vezes. Então, 2 vezes 35. Mais. O 3 foi respondido quantas vezes? 15. Então, 3 vezes 15. E por último, né? O 5, né? Foi respondido quantas vezes? O 4, quantas pessoas sabem ter 4 filhos? 5, né? Então, 4, 5 vezes. Certo? Aí tudo isso dividido pelo número de respostas, né? E no caso vai ser, a gente considerou que foram 100 funcionários. Beleza? 100 funcionários. Pronto. Aqui eu vou passar para o lado de cá. Ó, 0 vezes 20, né? Dá 0, né? Então, 0 mais 1 vezes 25, né? 1 vezes 25, podia ter feito até aqui direto, né? 1 vezes 25, 25. Mais 2 vezes 35, dá 70. Mais 3 vezes 15, né? Que dá 45. Mais 4 vezes 5, né? 5 pessoas de 74 filhos, 4 vezes 5, 20. Aí tudo isso dividido pelo número de pessoas, nesse caso, o número de funcionários, que eu considerei sendo 100. E agora é só fazer a divisão, ó. Não vai dar, não tem, vai dar 1,6, né? Precisa nem fazer a conta. Porque para dar a média 1, essa soma aqui em cima tem que dar 1, né? Tem que dar 100, né? Para ficar 100 dividido por 100 dá 1. Vai dar 160, provavelmente, ó. 25 mais 45 dá 70, né? 70 mais 70, 140, 140 mais 20, 160, exatamente. Então, 160 dividido por 100. Essa é a minha média. 160 dividido por 100 é 1,6. Então, a média é 1,6, ou seja, os funcionários dessa empresa têm, em média, 1,6 filhos. Certo? 1,6 filhos. E a mediana é 2,
E se ele pedisse a moda era a resposta que foi mais dita, né? Ou seja, a resposta que teve maior frequência. E a resposta que teve maior frequência foi 2, né? 35 funcionários têm 2 filhos. Certo? Então, o número de funcionários com que tem mais filhos é esse daqui. Certo? 35 funcionários tem 2 filhos. Foi a resposta mais dada. Então, essa é a minha moda. Só que ele não pediu a moda, né? Só pediu a média e a mediana. Tá bom? Pronto. Resolvi aqui 3 questõezinhas, certo? De média, moda e mediana. E vai ter mais uma atividade que é com questões bem parecidas, certo? Aí eu vou colocar a atividade para vocês parecidas com essa, certo? Só que vai ter que ter o cálculo, né? Como se fosse uma lista de exercício, né? 5, 6 questões, só para bem com os cálculos assim, bem simples, mas vai ter que apresentar o cálculo, tá bom? Aí eu vou postar hoje ou amanhã e fica sendo a última atividade de estatística. E novamente, tem qualquer dúvida, dificuldade, é só falar comigo que a gente tenta tirar ou pelo WhatsApp mesmo, ou, se for o caso, faz uma aula no CA, né, como a gente chama. Tá bom, pessoal?